Você não precisa do próximo curso, da mentoria ou aquilo que você está buscando ainda aprender para conseguir ter resultado. Eu vou te mostrar o que é que fez a diferença para eu sair do absoluto zero, encarar uma mudança de cidade e dar certo numa profissão chamada gestor de tráfego pago. Eu vivo de gestão de tráfego pago e eu passei 2 anos tentando dar certo nessa profissão e 2 anos sem conseguir cliente e de repente eu tinha algumas dezenas tra- e de repente eu estava trabalhando para algumas dezenas de clientes simplesmente porque eu mudei uma coisa. Ah, eu sei, tá parecendo um papo de coach, tá parecendo um papo aleatório, mas, cara, quando a gente passa pela experiência, faz total sentido na nossa cabeça. Enquanto você não passa, enquanto você não encara uma coisa que você vê, que é o que eu vou te mostrar nesse vídeo, acredite, vai continuar sem fazer sentido para você. Então eu espero que você tenha um pouco de abertura para ouvir algo que talvez você ainda não ouviu e não simplesmente julgar e descartar. Porque o que fez a diferença também para mim foi começar a abrir espaço na minha cabeça para aceitar uma opinião que geralmente eu descartaria. Então, se você é esse tipo de pessoa que aquilo que ainda não se encaixa bem na sua cabeça, nas suas crenças, na sua maneira de enxergar o mundo, você já descarta, joga fora e diz assim: não, isso não é para mim, isso é balela, esse cara tá falando, não tem nada a ver com nada. Para, ouve primeiro, porque talvez vire mais uma chave, nunca é uma chave só que muda a vida da gente, são conjuntos, mas talvez vire essa chave e faça com que você mude um pouco como você está fazendo as coisas e começa a ter o primeiro resultado, ou o primeiro resultado relevante naquilo que você está fazendo hoje. Por quê? Nunca vai ser o seu problema, nunca vai ser capacidade. Como assim, Aaron? Nunca vai ser o que você sabe ou ainda não sabe, ou o método que você tem na mão que vai fazer a diferença. E isso eu percebi quando eu fiz uma call com uma pessoa que quis falar comigo, ela me chamou no direct, disse que estava acompanhando os meus conteúdos, né, a minha vida ali de gestor de tráfego e queria conversar comigo sobre tráfego. Eu digo, pô, de gestor para gestor vai ser uma conversa legal. Só que o que é que eu entendi depois? Como era essa pessoa? E eu do lado de cá, eu tinha bons equipamentos, tava com um setup legal, sabe, aquele escritório montado, só que eu não tinha metade do resultado que o cara tinha. E o cara não tinha lá essas coisas tudo. Tudo que ele tinha era um computadorzinho, tava ali tocando a vida dele, mas com muito foco e empenho em trabalhar, e ele tava tendo muito mais resultado do que eu. E eu comecei a me questionar, de, pô, por que que isso tá acontecendo? E por que que esse cara tem mais resultado do que eu? E ó, não para desmerecer, não para rebaixar ele, mas um questionamento sincero. Eu queria entender que eu comecei a ver outros gestores, e principalmente lá na comunidade de Sobral, tem cara lá com um computadorzinho velho que nem segura a tela, tendo muito mais resultado do que os outros caras, ganhando infinitamente mais do que quem está começando, muitas vezes com um MacBook, com grana, para comprar microfone, sabe, daqueles dos melhores. E eu comecei a questionar, eu disse, cara, tem algo que eu não tô vendo. E, acredite ou não, é a tal da postura. Eu entendi que é postura. O que é postura? É uma maneira de se comportar diante daquilo que você precisa fazer, diante daquilo que você está tentando, diante de uma meta ou objetivo que você traçou. Então, se você hoje está dentro de uma profissão, acredite, você colocou uma coisa como meta, talvez você escolheu por causa do faturamento. Eu ainda estou em busca dos meus 50K ali de Prolabore como gestor, mas já alcancei vários outros que eu tinha como objetivo quando eu comecei há 2 anos e meio atrás. Só que o que é que fez a diferença? Encarar uma mudança de cidade, encarar viver de uma profissão, não foi o método, porque eu já tinha há 2 anos, eu já era aluno de Sobral desde 2019, mas eu não tinha resultado, e só em 2023 eu consegui começar a viver disso. Foi a mudança de postura que me fez sair de um cara sem cliente, que trabalhava somente para as empresas dos meus pais, então, como eu era funcionário deles, eu precisava trabalhar para eles, e como eles precisavam vender, eu fazia o tráfego deles, para uma pessoa que tinha algumas dezenas de clientes ali trabalhando sozinho e ganhando uma boa grana. Então, o que é que fez a diferença? A postura. E o que é a postura? São 5 níveis de tipo de comportamento, uma maneira de pensar diferente diante daquilo que você está tentando ou do objetivo que você quer alcançar. Porque é como se fosse 5 frequências diferentes. Não entrando naquele papo de física quântica. Não, não, não nada disso. É só para você entender de forma lógica e racional. No primeiro nível, é como se a gente vivesse com uma postura de sempre reclamar. Então, o primeiro nível é a reclamação. É quando você olha para uma coisa e diz, pô, não sei o quê. Você sempre reclama. E se você sempre reclama diante daquilo que você está tentando, diante daquilo que você tem que fazer,
diante do objetivo que você disse que ia alcançar, como você vai conseguir? Porque reclamação, cara, não leva ninguém a lugar nenhum. E eu vivi nisso. E depois piorou, porque eu subi um nível e para mim eu não percebia, mas o segundo nível é o nível mais perigoso, que é o nível da justificativa, onde tudo que você sabe que tem que fazer, além de reclamar muitas vezes, você justifica para não fazer, para deixar para depois ou para parar. E aqui era onde estava o problema. Eu precisava fazer ligação, eu precisava mandar mensagem, eu precisava prospectar, atender cliente, fazer reunião. Eu precisava estar toda hora buscando vender, mas eu estava reclamando e justificando o tempo todo. Eu fui o cara, e não tenho medo de falar, eu fui o cara que marcava a reunião e dava uma desculpa, uma justificativa para não fazer a call com o cliente, potencial cliente, na verdade. E ficava dando justificativa com os clientes também. E isso matava a minha capacidade de reter os clientes que eu já tinha e de ganhar mais. Então, aonde você está hoje naquilo que você está tentando? Para pensar, aonde você está hoje naquilo que você está tentando? Porque se você disse que ia fazer uma coisa, por que você está reclamando? Se você disse que algo tinha que ser feito, por que você está justificando? Se você se comprometeu, por que você justifica? Para não fazer, para deixar para depois? É só uma mudança. Então perceba, a postura nada mais é do que eu pegar a minha maneira de pensar e eliminar duas coisas que realmente estão impactando negativamente aquilo que eu estou tentando agora. Então, se você começar hoje a olhar para o que você tem que fazer, não reclamar, a olhar para aquilo que você se comprometeu e não justificar e fazer, qual vai ser a consequência disso? Resultado, papai. Resultado, filho. O resultado vai vir e a coisa vai mudar de figura. E o que é que vem depois disso? Parei de reclamar, parei de justificar. Aí vem a questão do questionar. Questionar, propor e aplicar. Presta atenção nisso. Questionar, propor e aplicar. É aqui que você tem que estar. Essa é a frequência que você tem que andar. Por quê? Para pensar comigo. Você comprou a porra de uma metodologia. Você disse que ia aplicar aquilo. Você entendeu, confuso, mas entendeu. Aí você aplica. O que é que acontece logo em seguida? Se é a primeira vez que você está tentando, você vai fazer do jeito mais idiota e bobo possível. Logo, você não vai ter tanto resultado assim. E se vier resultado, cara, mesmo assim você vai precisar rever isso aqui. Questionar, propor e aplicar alguma coisa. Então, diante das dificuldades que você está tendo, mude sua postura. Não estou tendo resultado, em vez de buscar um conhecimento novo, em vez de... Não, questione-se o que realmente falta você enxergar. É como o Clóvis de Barros fala, se o cara inventou, tem gente aplicando e tendo resultado, você não pode ser o jumento que não sabe aplicar. Você não pode ser o jumento que não vai ter resultado com isso. Você tem que ser o cara que vai ter resultado com isso. Doa ou bata o sangue na canela. Por quê? Porque você só precisa se questionar, propor e aplicar. Sempre vai haver confusão quando você estiver aprendendo algo novo. Sempre, ninguém começa bom. Quem nasce grande é monstro. Você vai começar com dúvidas, você vai começar com resultados medíocres, você vai começar muito aquém e abaixo daquilo que você está vendo, daquilo que te atraiu para esse ambiente. Eu entrei na gestão de tráfego porque eu estava vendo caras faturando 100 mil, caras andando de Porsche, de BMW, caras que estavam constituindo família, que é o que eu tenho hoje, e esse é o meu foco, e vivendo bem, pagando plano de saúde e morando em condomínio. Eu já consigo pagar o plano de saúde, eu já estou morando no condomínio, agora eu quero ir para casa dos 5 dígitos, dos 6 dígitos, dos 7 dígitos. Então, mas como foi que eu comecei? Com o primeiro cliente de R$ 1.000. Eu trabalhei de graça 60 dias para uma pessoa e não gerei resultado. Essa pessoa não quer me ver nem pintado de ouro. Por quê? Eu comecei com dúvida, mas por sempre me questionar, propor e aplicar, eu desenvolvi métodos melhores, eu saquei como criar coisas melhores, eu me tornei bom na criação de anúncios, eu me tornei bom em entender sobre estruturas, funis, sistemas, e isso é o que tem feito a diferença para eu ser um profissional quase que indispensável em muitos dos projetos que eu estou hoje. Então não sei se você hoje está ainda nessa loucura de querer entrar em mais um curso ou mais uma mentoria. Foca unicamente em mudar a tua postura e tenta de novo. Eu sempre falo isso na minha cabeça e falo isso para os clientes. Não deu certo, mas não vamos perder a mão. Vamos mudar a postura. Vamos questionar aqui algumas coisas. Vamos se propor fazer isso aqui. Vamos aplicar essas coisas que a gente acabou de propor. É batata. O resultado vem. A vida, ela brinca com a gente, muitas vezes, para realmente testar se a gente quer aquilo e faz com que a gente passe 2, 3, 4, 5 vezes tentando alguma coisa para realmente vir dar certo e a chave virar. E quando você não questiona, não propõe, aplica,
Nem que seja a mesma coisa, até ver se realmente você está errado ou se você falhou na execução, cara, você não vai ter o resultado. Então, em vez de ir, mais uma vez, em vez de você ir para o próximo método, eu quero só que você faça essas 3 coisas hoje, agora. Questiona. Questiona o porquê que não está dando certo para você. Esquece que é o método. Não, não é. Se você tem um método, beleza. Se você não tem um método, seu questionamento é por que eu não tenho método? Agora se propõe. Não tem um método, se propõe a encontrar um. Método validado, que gera um resultado. Por exemplo, se você quer ser um gestor que fatura pelo menos 10 mil reais por mês, comunidade Subido, pai do tráfego, não sei, eu não conheço todos, mas eu estou lá no Subido. Porque faz a diferença você ter um método na mão, não só para aprender o tráfego, mas também para captar clientes, para saber como atender, para saber como fazer um bom anúncio, porque tem coisas que não dá para pular. Você não precisa reinventar a roda. Tem um método, vai se questionar onde você errou, o que é que você deixou a desejar e vai começar a se propor. Questionou, se propôs, agora define como você vai aplicar isso. Como que você vai fazer de novo? Você vai replicar o quê? O que é que funcionou, o que é que não funcionou? Com isso na mão, cara, você só precisa tentar de 1 a 2 vezes. O resultado vai vir. Se você não conseguiu vender ainda, você vai vender. Se você não conseguiu fazer o negócio virar, ele vai virar agora. Então, eu quero que você saia desse vídeo aqui, não é motivadinho, cheio de energia para ir, não. Eu quero que você saia daqui consciente, com uma maneira nova de pensar. Questiona, propõe e aplica, que o resultado vem. Bora!